Glória a Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós saudamos mais uma vez a todos os amados irmãos presentes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, com a preciosa graça e paz do Senhor Jesus, extensivo a cada lar, tanto dos presentes quanto dos que estão nos acompanhando. Amém? Eu convido nesta hora os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Jeremias 17, 5. Algumas expressões também diferentes são por conta das versões bíblicas. Amém? Mas eu creio que a minha revista corrigida está igual à chamada corrigida fiel. Jeremias 17, 5 diz assim, amados, nós vamos ler até o 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos ou os rins, dependendo da sua versão. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Deus amado, toma em tuas mãos, ó Deus, este período, ó Deus, em que será trazida a mensagem, a tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Deus, que tu fales aos nossos corações para a honra e glória do teu nome, porque tu conheces o oculto e o escondido e o que precisamos, ó Deus. Só teu Espírito conhece. Nos abençoa, Senhor. Confessamos a necessidade da assistência do teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados, esse trecho da palavra de Deus, do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, falando aqui contra Judá, um período que pouco antecede a destruição daquele reino de Jerusalém por Nabucodonosor. E antes de nós desenvolvermos a mensagem, tem uma observação importante que eu gostaria de fazer, até pedir para o irmão, daqui a pouco para o irmão Igor projetar, que está no versículo 6, né? Quando fala da palavra tamargueira, porque será como a tamargueira no deserto. Tá? Só observação que é importante para nós. É questão apenas de versão, tá? Então, essa chamada corrigida fiel, não se preocupem com esse nome fiel, tá? Porque é o nome que a edição deu. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil adotou essa expressão fiel.
Tá? Usa a palavra tamargueira, que é uma planta específica de locais desérticos, pouquíssima água, tá? Tem ambientes salgados. Mas em algumas versões vai estar arbustos, isolado ou secos. Em algumas vai estar charneca, que também é uma planta, tá? Então, eu queria deixar isso gravado, porque comentado, acho que, não sei se o pastor está com King James 1611, como é que está na do senhor? Tá Tamargueira, né? Arbusto. Se nós formos, eu pedi ao irmão Igor para projetar, em Jeremias 48, 6, vamos projetar? Olha como está. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Aqui, tá? Se o pastor for lá na dele, 1611, vai estar provavelmente charneca. 48, 6. Charneca? Perfeito. Charneca. No deserto, quem tem diferente 48, 6? Tem até nomes de cidade. Luana. Planta. Certo? Tem algumas versões que vai estar nome de cidade. Aroer, que é uma cidade, ok? Por que eu estou fazendo essa ressalva, queridos, amados irmãos? Ressalva importante porque eu não sei, assim, os mais antigos de Bíblia aqui, imagino Dona Eliette, né, Dona? Já imagino, assim, pastor. Alguém já viu pregação desse versículo, Isaías 48, 6? Eu já. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. E aí prega-se. Ok? O versículo isolado faz sentido, você prega sobre salvação, sobre fugir, ainda que você tenha que viver isolado, em lugares inóspitos, mas não morra. Isso isoladamente falando. Se você for ler o contexto, que não precisa estar aqui, isso tudo aqui é uma profecia contra Moabe, tá? Tanto os versículos anteriores quanto os posteriores. E isso aqui são os moabitas, inimigos do povo de Deus, falando um para o outro, porque a profecia de Jeremias já traz, amados, isso é um parênteses da pregação, não é a pregação ainda, tá? O Jeremias já traz a fala como se um moabita estivesse dizendo para o outro, fugir, vamos nos salvar, mesmo que a gente vá morar num lugar inóspito. Por quê? Porque o juízo de Moabe estava... Então Jeremias fala isso, tá? Se você ouvir, é isso que eu falo, existem pregações bíblicas que você usa o versículo isolado, mas a pessoa que vai pregar deveria dar uma esclarecida, tá? Agora, porque dentro do contexto, isso aqui é ruim. Isso aqui é um moabita falando para o outro, vamos embora, que a cidade vai ser destruída. Tá bom? Vamos voltar para Jeremias. Obrigado, Igor. Nós já vimos que não é bom negócio ser como uma tamargueira, como uma charneca, como um arbusto isolado. Por quê? O que tudo isso quer dizer, meu querido? Deserto, isolamento, lugar inóspito. Tá bom? Aqui é uma profecia, né? Nós pretendemos, não vai ser uma palavra longa, uma palavra mais curta, temos uma ceia. Nós estamos vendo aqui que o profeta Jeremias, ele vem acusando, né? É o Senhor, na verdade, sobre o pecado que Judá está cometendo. Como o pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Ele diz que o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado em tábua de coração. Um coração duro. O coração do povo é duro. O profeta vai dizer também, no versículo que antecede o que nós lemos, que é o 4, que assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Que te dei, querido. O Senhor deu uma herança. Mas o povo quer se distanciar de Deus. Tem uma herança. Uma herança para o povo de Deus, não tem? Nós temos a vida eterna com Jesus. Essa promessa do Senhor. Quem crê em mim é o que será salvo, disse Jesus. Terá a vida eterna.
Mas a palavra diz assim: vocês mesmos estão se privando daquilo que eu dei. Porque salvação é presente de Deus. Salvação é presente de Deus. Pela desobediência, pelo pecado. Pelo pecado. Tá? Pelo pecado. E o profeta, então, ele faz quase que um poema. Ele vai dizer: amados, olha, o Senhor está dizendo o seguinte: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Maldito é ruim, né? É o oposto de bendito. Maldição é o oposto de bênção. E ele está dizendo que quando nós confiamos no nosso braço, não significa exatamente literal, mas confiarmos em nós mesmos ou até em outros homens, com conselhos que são para a vida, como melhor viver, e tudo isso tem uma consequência no final. Tudo isso tem uma consequência, que todos nós iremos perecer, no sentido biológico, e o que será depois? Então ele fala que o povo de Deus recebeu uma herança do Senhor de bênção, mas o povo se privou, o povo não quer. E o Senhor diz: olha, o Senhor está dizendo que o homem que confia no próprio homem, na sua própria maneira, no seu braço, se aparta do Senhor. E aparta do Senhor o seu coração, é maldito. Porque não dá para as duas coisas ficarem juntas. Ou você segue o seu coração, que é o que a gente mais ouve, diga-se passagem, programas de TV, essas coisas. Segue o teu coração, vai em frente. Você acha que o conselho é bom na TV? O conselho bom está aqui. E nós vimos no versículo 9. O versículo 9 desse mesmo capítulo 17 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? É muito enganoso o coração. O coração, ele só é feliz e rico quando Jesus habita nele. Esse é um coração rico. Esse é um coração que tem um amigo íntimo, que a gente pode conversar com ele, nos orientar. Mas o nosso próprio braço leva o homem para a maldição. E ele diz que este homem que faz essas coisas, que se aparta do Senhor e confia no seu próprio braço, na sua força, na força da humanidade, naquilo que a ciência pode nos dizer, aí entra o 6. Será como, eu vou ler uma maneira geral, arbusto, tá bom? A tamargueira é o nome. Será como um arbusto no deserto. Como a tamargueira. Mas não é só isso. Não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Ora, ela é inabitável. Ela não foi feita para ser habitada. Mas o que a palavra diz? Que ele vai morar lá. Vai morar onde não foi feito para morar. Vai morar aonde não foi feito para morar. Não sentirá quando vem o bem. É um ser humano insensível. Insensível à voz do Senhor. Os avisos estão sendo dados. Sinais da vinda do Senhor. Isso está tudo profetizado. E os negócios, rumores, guerra, nação contra nação, se levantará. As coisas são profetizadas. Mas a pessoa está acostumada ao deserto desse mundo. Amados, deserto é para caminhada, para sair de um lugar para outro, não é para fazer morada fixa. Você pode dizer, irmão Reginaldo, o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto, mas ele não morou no deserto. Ele saiu do Egito, caminhou 40 anos por causa da sua incredulidade, porque não precisava de 40 anos, é perto do Egito para Canaã. Ficou dando voltas no deserto, mas ele tinha um destino, Canaã.
a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então nós somos peregrinos no deserto. Nós não fazemos morada aqui. Nós somos forasteiros, como diz o apóstolo Pedro. Nós não fazemos morada num lugar inóspito. Isso aqui não é lugar para morada, irmãos. Não tem nada que preste aqui. Não é. E a palavra diz é maldito, porque o homem se aparta do conselho de Deus, Deus dá uma herança, o homem se priva daquilo que ele não conquista, porque é dado, salvação é dado, é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8, né? Dado por Deus. E o homem se priva da graça de Deus, faz morada no deserto e começa a se acostumar com tudo que não presta no mundo. E ele acha que ali é agradável. E o Senhor diz, não, isso aí é inabitável. Isso é transitório, isso é de passagem. Isso é passagem. Não é para morar aqui. Mas o homem que é maldito, quem é o maldito? Aquele que se aparta do Senhor, que não quer a herança do Senhor, ele vai morar em lugares secos, desertos, em terra salgada, inabitável. Tudo vai acabar, né? Mas o oposto do maldito é o bendito, é a bênção. O que é que o Senhor diz? É o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E a palavra esperança é muito singular, né? Porque ela tem derivações, né? Verbo esperar. Alguém lembra daquele salmo? Confiei ou esperei com paciência no Senhor e ele ouviu minha voz. Salmo 40. Salmo 40. Servo de Deus espera no Senhor. Até parece um pouquinho da EBD, né? Se ouvisse Paulo, espera no Senhor um pouquinho. A oração vai chegar. Aí você não tem essa derrota. Quase morreram, né? Não vamos flertar com a morte, amados. Porque se você se acostumar com esse mundo, o som festivo, que é uma expressão também usada no Salmo, som festivo, não ouve o som festivo. O povo de Deus ouve o som festivo, está chegando. Porque para o povo de Deus, o que é que a palavra diz? Exultai. Quando vides essas coisas acontecerem, o mundo em polvorosa, para vocês, servos de Deus, é exultai, porque próxima está a vossa redenção. Né? Próxima está a vossa redenção. O mundo apavorado. O povo de Deus, opa, o rei está voltando, né? Bendito o varão que confia, cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro. Então ele faz a comparação aqui da árvore, amados. Ele não está preocupado com a árvore é apenas uma comparação, uma metáfora. Né? É o homem, é o ser humano. Ele está pertinho do ribeiro. E ninguém vê, porque a raiz, ele é por fora ou é por baixo? Por baixo. Ela vai lá e se alimenta dos seus, tira dali todos os nutrientes para a vida. Porque ela está pertinho do ribeiro. Igual o Salmo 1, né? Salmo 1, o salmista vai dizer, né? Ele vai começar dizendo o que é que não se deve fazer. Não isso, não isso, não aquilo. E vai dizer também algo semelhante a isso. Será como árvore plantada junto a ribeiros. Estende, nós estamos enraizados em Cristo. Nós estendemos e nós temos a fonte da nossa alimentação que nos nutre. Bendito é este homem, é bênção. Bendito, porque será como árvore plantada junto tem as suas raízes para o ribeiro. Não é? Não é para aparecer. Por isso Jesus criticava tanto os fariseus, porque eles faziam as coisas, muitas vezes certas, porém, com a intenção de serem vistos pelos outros e serem elogiados. E o Senhor diz, vocês já receberam o galardão de vocês. Era isso que vocês queriam como prêmio? Já receberam. Trocaram pelo prêmio celestial. Né? Trocaram o prêmio celestial, a herança, por aplausos aqui na terra.
está lá, sendo alimentado. E a palavra diz que não receia quando vem o calor. Ele sabe, calor é a estação quente. É desconfortável? É. Mas ele não receia. Por quê? Porque a raiz dele está lá. A raiz está lá. E a palavra diz que a folha dele fica verde, ou seja, a vida, ela continua viva, mesmo nos tempos do calor, mesmo na angústia, na luta, na tribulação, você não se aparta do Senhor. Não se aparta, é do calor. E no ano de sequidão, ainda que esse ribeiro ele fique mirradinho, né? Que às vezes dá aquela... Aí já não é um verão, aí já passa um tempo um pouquinho maior, né? Aí já não é uma estação que você sabe todo ano, às vezes o Senhor está demorando muito, mesmo assim não deixa de dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o servo que a palavra diz que ele é bendito. Né? Como se fosse um bem-aventurado, mais do que feliz, porque ele está junto dos ribeiros, da fonte das águas. Ele é alimentado por aquilo que vem de Deus. Então, em qualquer estação, no calor, folha verde, na sequidão, continua dando fruto, mas ele está enraizado. O outro, o maldito, é como a tamargueira. Ele se acostuma a sobreviver em lugares inóspitos, inabitáveis. Inabitáveis. Ah? Só para vocês terem ideia, porque eu não quis explorar todos lá do... Não precisa botar no 48,6 não, hein? Ainda tem a comparação com jumentos ou asnos selvagens também, que eram animais que viviam no deserto. Junípero, asnos selvagens. Isso é do 48,6, que nós já vimos que é a questão do Moab. Então, Moabita, para fugir do juízo de Deus, ele vai até para esse lugar. Mas um dia vem o juízo, nós já sabemos. E tudo isso vai acabar. Mas o servo de Deus, a palavra diz que é como água que se estende e, glórias a Deus, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. E ele sabe bem isso. Aí vem que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não muda de posição. Está enraizado. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins ou os pensamentos conforme a sua aviação, para dar a cada um segundo as suas obras, né, as suas ações. A gente vai ver isso no Novo Testamento o tempo todo, não vai ver? A gente vai ver isso nas cartas, a gente vai ver no Apocalipse, o Senhor dizendo assim, cada um será dado segundo as suas obras. Para a igreja, a palavra de Deus diz que Deus preparou desde antes, de antemão, boas obras para serem realizadas. O Senhor preparou para a igreja desde muito antes. Está bem pertinho do Efésios 2,8. É só você ler um pouquinho, o 9 e o 10, está lá. Boas obras. Não é? E para a igreja não há nenhuma condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos então isto aqui, como é que alguém pode deixar a herança do Senhor, ter o coração endurecido, se apartar de Deus, sabendo que vai levar uma vida por um tempo no deserto, achando que está muito bem, mas não sabe ela que está num lugar completamente deserto, não vai perceber, aqui a minha diz assim, não sentirá quando vem o bem, em algumas versões fala não ouvirá quando vem o bem. Não é? Porque os avisos de Deus são para a igreja do Senhor como toque de trombeta. Toques de trombeta. As trombetas, né? Se vocês quiserem estudar depois do Antigo Testamento, dentre as várias funções da trombeta, uma delas era avisar, por exemplo, a vinda do rei de uma grande batalha, vitorioso. O rei estava chegando. O rei estava chegando. Quando você está afastado de Deus, você não ouve. O aviso está dado, está sendo dado longamente. Longamente. O toque é longo. Não é uma coisa assim. O toque é longo, mas a pessoa não ouve. Ela não percebe o que está acontecendo. Meus amados, bênção
e maldição. Vou pedir para o nosso amado irmão Igor colocar no Mateus 25, 31 a 34. O Senhor Jesus falando. Olha o que o Senhor Jesus fala. O Senhor vai falar sobre benditos e sobre malditos. Os irmãos lembram? Isso aqui é aquele sermão escatológico, que começa em 24 e tal. Olha o que o Senhor diz, 25, 31, vamos lendo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos. E olha só, amados, não é qualquer bendito, é bendito de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. O que Jeremias está dizendo, ó, bendito o homem que confia no Senhor. O que leva a vida confiando no Senhor, enraizado e se nutrindo da palavra de Deus, um dia, quando o rei vier em glória, vai ouvir isso. Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, observa bem, amados. Benditos do meu Pai. Existe uma relação muito grande. Não basta ser bendito. É bendito, é bênção, segundo a ótica de Deus. É do meu Pai. É do meu Pai. Agora, será que existe malditos do meu Pai? Põe no 41, por favor. Versículo 41, Igor. 25, 41. Olha quando chega na vez do maldito. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para por aqui. Não existe maldito do meu Pai. Você só é filho de Deus, bendito. Glória a Deus. Não existe malditos do meu Pai, tá? É bendito do meu Pai, mas maldito não tem. Malditos para o fogo eterno. Sabe por quê? Porque, amados, não era para ninguém estar aqui. Porque isso foi preparado para o diabo e seus anjos. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui com os malditos? Passou a vida no deserto, se acostumou com terra salgada, lugar que não é para habitação, é de passagem. Não vai ouvir os sinais de Deus, não vai se atentar para a volta do Senhor. O Senhor reduz a malditos. Porque para o Pai só tem os benditos. É benditos meu Pai. E Ele queria que todos os homens estejam lá. Isso aqui, amados, é bom que não foi palavra de Jeremias, não. Embora a palavra de Jeremias seja a boca de Deus. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando no Evangelho segundo Mateus. Mas a bênção não para aí, nós já estamos terminando a palavra. Por gentileza, Igor, Gálatas 3:13. Lembra que Deus nos deu a herança, está dito aqui. E quem se priva da herança? Quem extingue o espírito, como o pastor lembra muita gente? Nós mesmos. Não é Deus que tira, não. Deus diz, ninguém poderá tirar das minhas mãos. Só tem um que pode largar, é você mesmo. Não é o diabo que tira você da mão de Deus. É você não querer e se você se apartar. É você. O diabo tenta. Ele é tentador. Ele é caluniador. Né? Diabolos. Caluniador. Mentiroso. Fica jogando pegadinhas contra a palavra de Deus. Olha o 3:13, que maravilha. Cristo nos resgatou da maldição. Sabe o que isso quer dizer? Inicialmente, devido ao pecado, todo mundo está na condição de maldito. Que ninguém cumpre a lei. Mas alguém nos resgatou e nos transportou para a bênção da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Esse finalzinho aqui, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está lá na Torá, está lá na lei.
E mais, tinha que ser tirado no mesmo dia, não podia ficar pendurado lá na árvore, não. Nós já estudamos isso aqui. Né? É por isso que Jesus é crucificado, morto, e sai no mesmo dia da cruz, vai para o sepulcro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Amados, se apartar de Deus para ficar maldito, né? Porque ali o pecado do povo era que ele estava, Deus já tinha dado a herança para eles. Então ali Deus está falando para pessoas que já o conheciam. E essas pessoas, com o passar do tempo, largaram Deus, se apartaram de Deus, não gostaram dos conselhos de Deus e começaram a confiar no seu próprio braço, ou no braço do homem, ou no conselho do homem. O cientista sabe mais, o professor sabe mais, não sei quem sabe mais, meu avô sabe mais, minha avó sabe mais. E se apartaram do Senhor tendo a herança. E tem aqueles que nunca conheceram o Senhor. E o Senhor diz, olha, ele morreu por todos. E te tirou da maldição, se fez maldição no teu lugar, deixa que eu vou para as trevas, eu, Jesus, posso morrer, posso ser sepultado, posso ir em qualquer lugar do universo e eu posso tornar a viver, porque eu sou Deus. Não é? Imagina, irmãos, nós vamos terminar aqui, nós vamos ceiar. Como não amar um Senhor desse, né? Que se fez maldição no nosso lugar. Como não amar o Senhor? Os malditos, irmãos, não foram pré-escolhidos para ser malditos, não. Eles têm a chance. Imagina você numa fila, imagina aqui uma fila indiana, amados. Lá na frente um algoz que recebeu ordem de uma autoridade para cada um que for chegando vai ser executado. A forma como vai ser executado é irrelevante. O final vai ser a morte. Chega uma pessoa e diz para você assim, olha, se você quiser, você não me conhece ainda não, mas se você quiser, eu morro no teu lugar. Não, mas eu sou condenado mesmo, eu sou merecedor de ir para a morte, eu estou na fila, ele tem minha ficha. Não. O chefe dele, que é o credor, aceita se eu morrer no teu lugar. Se eu morrer no teu lugar, você não morre. Você tem vida. Você quer? Não é? Já imaginou? Não? Quem não queria isso? Quem não queria isso? Está todo mundo indo para o matadouro. Chega alguém, e mais, esse alguém ele não vai dizer para uma pessoa, ele vai dizer para todo mundo, eu posso morrer, a minha morte paga a morte de todo mundo. E aí o executante lá deve dizer, olha, chegou um homem aqui que disse que se ele morrer, está todo mundo livre. E o chefe vai dizer isso mesmo. Se esse aí morrer, esses daqui ficam todos livres. Mas tem gente que não quer. Prefere morar nos locais inóspitos. E tem gente que já teve na bênção, prefere se mudar do rio, do lago, da água, da fonte da vida, sabendo que vai ouvir de Deus, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já pensou, mas você não está nessa parte aí? Não é? Se você só está ali como bendito, porque um dia você aceitou que alguém se fizesse maldição por você. Agora vão existir os malditos. E nós vimos que não tem malditos do meu Pai, não foram pré-escolhidos para ser maldito. O próprio Senhor vai dizer, esse lugar foi feito por diabo e por seus anjos. Você quis ir para lá, você não me quis. Não quiseram receber o meu amor. Para terminar, irmãos, a reflexão fica para nós, faça a boa escolha. Êxodo 30:19, texto conhecidíssimo. Êxodo 30:19. Deuteronômio
Desculpa, cabeça já não. Perdão, meus amados. Deuteronômio 30, 19. É pertinho, tá? Deuteronômio 30, 19. Vamos ver se a gente pode ou não aceitar essa. Olha aqui, amados. Olha aqui, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. A bênção está ligada à vida. E a morte está ligada à maldição. Olha o conselho. Quem é o nosso conselheiro? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o nome dele. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Seja um bendito, que você vai ouvir no dia que eu voltar em glória. Vinde benditos, meu Pai, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, não é só para a gente, é para nós, nossos filhos, toda a nossa descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados. Hoje é um dia de ministração de ceia. Por esse aqui, que se fez maldição por nós. Que nos deu a possibilidade de escolher a vida, mas só porque ele trouxe. Porque não é nós que vamos buscar a vida. Não tem como o homem ir buscar a vida. É dada por Deus. Ela vem do alto. Ela vem do alto. Escolhe, pois, a vida e seja um bendito do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. O pastor Carlos está aqui à frente.